O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás, pois, como o relâmpago brilha de um lado até o outro lado do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos dar uma bonita salva de palmas à palavra de Deus. Aqueles que puderem se sentar. Queridos irmãos e irmãs, você presente aqui na Basílica Histórica, você que reza conosco através da Rede Aparecida de Comunicação, a palavra de Deus é este grande sinal do reino que se faz presente entre nós. Quando nos reunimos em comunidade para ouvir a palavra de Deus, para celebrar a Eucaristia, é o acontecimento do reino. É isso que nos fala a liturgia da palavra hoje para nós. Desde domingo, 32ª semana do tempo comum, a liturgia da palavra nos propõe a pensar o tema da escatologia. O que é escatologia? É uma palavra grega que nos fala sobre o final dos tempos, esta realidade última da nossa humanidade. Em algum momento da sua vida você também já pensou: o que vai ser da vida depois da morte? Como será o juízo final? Como será o nosso encontro com Deus? O que é a morte? Como vai ser depois que tudo isso acontecer? Esses questionamentos fazem parte da nossa humanidade, porque nós não temos certeza, nós não temos cientificamente comprovações de como será o futuro após a nossa morte corporal. Por isso que a escatologia, esta realidade da morte, sempre será compreendida como um mistério. Mistério que nos é revelado, desvelado por Jesus, porque Ele mesmo venceu a morte e ressuscitou para nos ensinar que a morte não é o fim, mas uma continuidade da vida. Meus queridos irmãos e irmãs, Santo Agostinho dizia que nós neste mundo vivemos como criaturas, vivemos no mundo das criaturas, mas um dia nós também viveremos no mundo do Criador. Isso nos faz pensar na brevidade da vida. Nós estamos neste mundo de passagem, somos peregrinos, somos caminhantes, somos romeiros, mas o nosso ponto de chegada é o céu, é o coração de Deus. Um dia também nós estaremos juntos de Deus. Nós, como criaturas, voltaremos ao coração daquele que nos criou. Assim nos ensina a igreja, e assim nos ensina a fé que professamos. Neste sentido, meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de São Lucas, que nós estamos lendo durante esta semana, nos fala do reino de Deus como esta imagem do céu. Como será o céu? Nos ensina o evangelista que o reino dos céus
não vem de maneira ostensiva, ou seja, não vem de maneira exagerada, chamando a atenção, querendo fazer alardes, mas o reino de Deus vem de maneira suave, gradativa, familiar, fraternalmente. O que isso significa para nós? O reino de Deus não acontece de uma hora para outra, mas vai acontecendo todos os dias no cotidiano da nossa vida. Por isso, se você quer viver o céu, após a morte, comece a viver o céu hoje na sua vida. Pois foi assim que Jesus nos ensinou. Por que Jesus ressuscitou entre os mortos? Porque toda a vida de Jesus foi ressurreição. Meus queridos irmãos e irmãs, a morte é uma continuidade da vida. Por isso, o reino de Deus que tanto falamos, ele deve iniciar hoje, no tempo de agora entre nós. Por isso, conforme nos ensina São Lucas, precisamos tomar cuidado com a ostentação das coisas deste mundo. Hoje estamos muito preocupados com os bens materiais, com o ter, com o poder, mas nós não nos preocupamos com o nosso espiritual, com a nossa espiritualidade, com o ser de cada um de nós. Nós trabalhamos para conseguir comprar o nosso carro, a nossa casa, para ter um bom emprego, dar uma boa escola para os nossos filhos. Mas nós também precisamos nos ocupar, nos esforçar para buscar as coisas do alto, as coisas de Deus, conforme nos ensina o apóstolo Paulo. Não nos preocupemos demasiadamente com as coisas da terra, porque essas coisas passam, são passageiras. Mas aquilo que nós buscamos de Deus, isso sim nos levam para o céu. Caixão não tem gaveta. Nós não vamos levar nenhuma riqueza deste mundo. Para Deus basta o nosso ser, o nosso coração sincero, verdadeiro, generoso, as nossas boas ações, as nossas boas escolhas, é isso que nos levam para o céu, é isso que irá nos aproximar do coração de Deus. Por isso que São Lucas diz no Evangelho: o reino de Deus está entre vós, o céu está entre vós. A sua casa deve ser um céu, o seu trabalho deve ser um pedacinho do céu, a comunidade, a paróquia que você participa, é lá que deve começar o céu. Meus queridos irmãos e irmãs, todos nós precisamos aprender a ser um sinal de Deus na vida das pessoas. Às vezes a gente não consegue, às vezes a gente é mais um sinal de divisão, um sinal de maldade, mas a palavra de Deus é muito clara para nós. Precisamos nos esforçar para ser sinais de Deus no cotidiano da nossa vida. O Papa Francisco dizia assim: ninguém se salva sozinho. Ninguém vai para o céu sozinho. Nós nos santificamos em comunidade, em família. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, você deve ajudar a sua família a ser mais santa. Você deve ajudar a sua comunidade a ser mais santa. Começa pelo seu exemplo, pelas suas boas ações. É nós que ajudamos a nossa comunidade, a nossa família a se santificar. Você, marido, você tem que ajudar a sua esposa a ser mais santa. Você, esposa, tem a missão de ajudar o seu esposo a ser um homem de Deus. Você, papai, você, mamãe, tem que ensinar o seu filho a ser mais santo, a ser um homem, uma mulher de Deus.
Tudo isso acontece através do seu bom exemplo, da sua boa ação, do seu testemunho que você dá dentro de casa. O testemunho, o exemplo, fala mais do que 1000 palavras. Assim nos ensina a sabedoria popular. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, o reino de Deus é a imagem do próprio Cristo. Conforme nos ensina Orígenes, lá no início do cristianismo, ele afirmava assim: Jesus é a autobasileia de Deus, ou seja, Jesus é a imagem visível do reino entre nós. A encarnação de Jesus, ele que desceu do céu para se fazer semelhante a nós, para tocar a nossa história. Este é o maior sinal do reino. Ele que nos amou com sentimentos humanos, Jesus que nos amou com um coração de carne, Jesus que mesmo sendo Deus, se fez semelhante a nós e entregou até mesmo a sua própria vida pela nossa salvação. Este é o maior, o mais concreto e o mais verdadeiro sinal do reino de Deus. No Concílio Vaticano II, no documento Lumen Gentium, lá no número 1, diz assim: este reino manifesta-se nas palavras, nas obras e na presença de Cristo. Este reino se manifesta na igreja, como sinal visível do reino de Deus. Nós somos a igreja, nós somos o reino de Deus. A igreja é um sinal visível, verdadeiro e concreto da manifestação do reino entre nós. Queridos irmãos e irmãs, tudo isso nos faz pensar no livro da sabedoria que nós estamos estudando durante esta semana. Jesus é a sabedoria do Pai. Jesus é o conhecimento, a ciência, a revelação, a epifania, a comunicação do Pai. Ninguém conhece Deus face a face. Tudo aquilo que nós sabemos de Deus nos foi revelado, nos foi ensinado através de Jesus. Por isso que Jesus é a sabedoria do Pai. E o livro que nós ouvimos diz assim: a sabedoria é o sopro do poder de Deus, é o reflexo da luz eterna. Deus ama aquele que vive com sabedoria. A sabedoria é a iluminação de Deus. É diferente do conhecimento. O conhecimento nós adquirimos através dos livros, dos estudos, da universidade, mas a sabedoria nos vem da vida, do cotidiano. Nós mesmos conhecemos tanta gente que não sabe ler nem escrever, mas são sábios, conhecem a vida, conhecem as realidades do mundo. Isto é sinal de Deus, é sinal de iluminação que nos vem de Deus. Por isso que Jesus é a sabedoria do Pai, como luz resplandecente, como um clarão que vem para iluminar o mundo, como a aurora da salvação, como um despertar do mundo para o reino de Deus. Assim como o sol que nasce e quebra a escuridão de uma noite, do mesmo modo, Jesus, como esta forte luz radiosa, vem quebrar a escuridão do mundo, da ignorância do pecado, para nos fazer participantes da sua gloriosa salvação. Que Nossa Senhora Aparecida, nossa mãe, nos ajude na nossa caminhada cristã, nos ajude a viver o reino de Deus, ela que foi verdadeiramente discípula de Jesus e amou Jesus com todo o coração, que ela também nos ensine a viver o reino aqui e agora. Assim seja.
Amém.